É uma máquina, bom, são várias, tá? Mas a principal máquina é um misturador de ração. Tá? Quem quiser conferir, entra lá, casale.com.br, o nosso site da empresa. Por dentro de tudo. Isso aí. E vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu vou te fazer uma pergunta já para começar daquele jeito, pela sua experiência. Nasceu nesse mundo agro, né? Nasceu no trator? Não sei, você vai me contar um pouco nisso. Nas máquinas da indústria. Você vai me contar um pouco como é que é essa ligação toda familiar e sua. Mas assim, o agro tem muito de empreendedorismo, né, Mário? Muito, muito. Bom, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Obrigado, Fabrício, pelo convite, Vitor. E boa tarde a você que nos acompanha aí. Meu nome é Mário Casale, sou daqui de São Carlos, né? E a minha família realmente está no agro há muito tempo. Os meus tataravós, quando vieram aqui para São Carlos, para Santa Eudóxia, né? Da família Casale, estou falando, vieram para trabalhar no café. Como imigrantes. Vindos da Itália, provavelmente. Exatamente, vindo lá da região de Pianópolis, uma cidadezinha lá, Catanzaro, lá na Itália. Fui lá conhecer com a minha irmã, a gente foi lá uma vez, foi muito bacana. E as raízes, conhecemos Casale lá, foi muito legal. E uma cidadezinha chamada Pianópolis, e eles estavam na época, né, passando fome, final dos anos 1800 ali. Vieram para cá como tantos outros, né? Vieram, né? E vieram trabalhar, e aí lá na época o meu pai conta, né, que eles trabalhavam muito e conseguiram comprar um pedacinho de terra para colocar o próprio café, né? Plantar o próprio café. E então desde aquela época eles... Dentro do agro a família foi crescendo, né? Eles vieram para trabalhar, conseguiram empreender, né? Desde cedo já empreendendo para ter o próprio negócio, né? Empreendendo, tendo uma mão de obra barata também na época, que eram os filhos. 20 todo mundo tinha 20 filhos. Exatamente, foram 23 filhos. 23 filhos? O meu avô foi o caçula, ainda bem que teve 23, porque senão eu não estava aqui, né? Então foram 23. Você foi o último do último. Exatamente. Plantar muito café só para sustentar os filhos. Mas aí todo mundo trabalhava na lavoura. Mão de obra. Para sustentar todo mundo tomar café, depois vendia. E aí, enfim, dali para frente a família sempre dentro do agro, empreendendo, né? E o meu pai quis ir para o lado da indústria, né? Depois eu posso contar um pouquinho mais isso. Que legal. Então quer dizer, né, o agro tem muito de empreendedorismo, né? Hoje a sua família tem a indústria, mas também continua como produtor, né? Sim, a gente ficou... A minha família em si, né, do meu pai... eu digo assim, a nossa, sim, porque a família Casale é enorme, 23, muita né? gente 23 aqui, filhos. Tem outros. Vou falar só do clã aqui. Exatamente, tem outros que têm, né, fazendas também e tudo mais. A gente ficou um tempo sem ter fazenda, né? Meu pai focou na indústria, ele começou lá na Casale Equipamentos em 1979. Ele entrou lá, trabalhava os primos dele, que eram donos do negócio, ele entrou lá. E logo ele percebeu que ele tinha um ritmo diferente de empreendedorismo. Meu pai sempre foi muito agressivo, arrojado, assim. Os primos um pouco mais conservadores, e ele queria ser mais arrojado. Ele acabou até propondo em separar a sociedade, porque eles tinham também uma transportadora com 2 caminhões fazendo entregas e tal. E aí, no fim, ele ficou com a indústria, tinha lá 12 funcionários, era pequeno o negócio, mas já estava rodando. Ele entrou lá com o negócio rodando e fez esse negócio crescer. Então, ele ficou muitos anos sem ter nada na agricultura. O meu avô tinha uma propriedade, né? Tem uma outra história em relação a essa propriedade, mas ele teve uma propriedade que depois, em 93, por ali, ele vendeu. E o meu pai ficou focado na indústria. Só que ele queria, claro vendendo máquinas para a pecuária, né? Que a gente é fabricante de máquina focado em pecuária. Ele queria ter uma propriedade, ele viveu isso também desde pequeno. Meu avô tirava leite, ele também ia na propriedade, tudo mais ele queria ter. Então, lá para o ano 2000, ele comprou uma propriedade, finalmente realizou esse sonho. E dali em diante... Só para pecuária também? Pecuária e um pouquinho de agricultura também. No começo a agricultura era focada só para pecuária, para fazer silagem. Ele trabalhou também um pouquinho com cana lá atrás, quando comprou. E aí depois, conforme foi crescendo a área e tal, a gente agora faz um pouco de agricultura também. Faz soja, tem outras coisas que a gente está fazendo. Que máquina que tem para pecuária?
É uma máquina, bom, são várias, tá? Mas a principal máquina é um misturador de ração. Tá? Quem quiser conferir, entra lá, casale.com.br, o nosso site da empresa. O principal produto nosso é misturador de ração. Aí tem desde um pequeno, para um pequeno produtor que tem lá 50 vacas de leite, até o maior do Brasil, que tem 50 mil... Ou 100, aí. Acho que o maior confinamento hoje do Brasil é 65 mil de estático, capacidade estática, que são clientes nossos. Então, a gente tem máquinas de qualquer porte e basicamente é uma máquina que você coloca o alimento lá, que ele vai misturar e vai distribuir para os animais no coxo. Vai puxado por um trator, alguma coisa assim. Porque o que é, ou no trator, ou até estacionária, ou então montada em caminhão. Para os grandes confinamentos, a maioria é montada em caminhão. Então, como que funciona isso? O animal, ele precisa se alimentar como a gente, né? Proteína, carboidrato, enfim, energia, todas as vitaminas, etc. Então, o formulador, que é um zootecnista, geralmente, ele vai formular o que precisa e aí ele vai ver o que tem disponível na região de alimento para fazer essa formulação que fique o mais econômico possível, que dê um retorno, que dê um resultado tanto dependendo do que precisa, né? Porque quer mais engorda, mais isso. Sim, dependendo da finalidade daquele gado, né? Basicamente, nós estamos falando de corte ou de leite. Claro que aí você tem quem trabalha com raça, e aí é a questão mais de genética, enfim, mas basicamente é corte ou leite, né? Quem está trabalhando com raça é no corte ou no leite, aí ele vai ter uma formulação mais específica, mas geralmente é ou para engordar mais ou para produzir mais leite. Basicamente isso. E com o misturador, você vai conseguir fazer uma mistura homogênea para o animal comer aquilo que ele precisa. Porque senão ele fica escolhendo também, né? Exatamente. Senão ele escolhe... E aí ele só come a coisa boa. Exatamente. Igual minha filha hoje no almoço, que eu consegui convencer ela a comer um tomatinho, porque o prato dela não estava colorido o suficiente. E aí os grãozinhos de arroz iam ficar tristes na barriga dela. Eu consegui convencê-la, mas o boi você não consegue argumentar muito. É bom também misturador. E a eficiência desse misturador deve contar muito, né? Para fazer tudo bonitinho. Exatamente. E, inclusive, até é interessante que a gente teve um evento antes de ontem lá na Fazenda. Foi um evento da Casale, um grande evento para grandes clientes e tal. E tinha um cliente nosso que ele falou que planeja ter 100 mil animais passados pela fazenda dele ano que vem, um cara muito grande. Ele estava falando, olha, eu fico impressionado com a capacidade de mistura da máquina da Casale, porque com micronutrientes que a gente coloca, eu consigo ter 5% de variação apenas. Então, assim, realmente é muito importante a qualidade da mistura, porque a homogeneidade vai garantir que o primeiro animal até o último animal, ao longo de um coxo, coma a mesma coisa. Exato. E não brigue entre eles, porque tem mais comida ali do que ali, essas coisas. Verdade. Então, tem muita coisa em relação a operacional, né? Cara, olha só, né? Olha só coisas que a gente não tem noção. Por isso que é legal trazer esses pontos novos, né? Para mim era misturou e pronto, né? Não é muito mais complexo. É uma tecnologia de mistura desses componentes de ração, né? Porque senão realmente no começo vai estar de um jeito, no final de outro, ou não vai estar, ou vai triturar demais, ou vai. Exatamente. É muito bacana. Exatamente. E aí é o que você falou. Aí tem máquina que tritura, tem máquina que não tritura, então assim, para cada cliente o que ele vai usar de componentes da dieta, você precisa de uma máquina diferente. Então a gente tem a linha maior do mundo, desde uma máquina vertical